Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Estou gravando essa aula para que a gente consiga avançar no nosso conteúdo, porque semana passada eu não consegui fazer a nossa aula online por causa dos problemas com a internet. Então, hoje eu vou postar essa aula, né, na quarta-feira, para que a gente continue aí avançando, certo? Lembrando que eu não postei essa aula nem na segunda e nem na terça-feira, porque era feriado, segunda-feira, feriado nacional do dia de Nossa Senhora Aparecida e terça-feira, dia do professor. Então, por causa disso, eu não postei. Estou postando hoje, na quarta-feira, certo? Beleza? Então, vamos lá. A gente vai estudar agora, dando início, né, ao tema 3 da unidade 5, um pouco da civilização romana. E aí a gente vai partir aqui nessa aula de dois momentos históricos importantes, que é a monarquia e a república. A partir disso, a gente vai aí aprofundando nesses conhecimentos, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, continuando. A gente vai estudar a civilização romana, como eu já falei, da monarquia até a república. Já já vocês vão conseguir entender por que que a gente está estudando civilização romana através dos regimes políticos, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vê essa imagem, né, que reflete muito a civilização romana por causa dos soldados e das guerras. Roma vai se tornar um grande império e vai conquistar várias cidades-estados, e a partir disso, as transformações que vão ocorrer em Roma vão se espalhar para várias partes do mundo. Então, a civilização romana, tem uma influência política e social muito importante. No primeiro ponto dessa aula, a gente vai trazer então as origens da civilização romana, que a gente pode dizer que ela é uma junção, né? Roma, a cidade de Roma, vai ser aí uma junção de vários povos que viviam na Península Itálica, que vai resultar, né, de várias ondas migratórias. O que seriam essas ondas migratórias? São a locomoção das pessoas. As pessoas saem de um lugar e vão para outro. Isso se chama migração. E através dessas ondas migratórias, as pessoas vão se estabelecendo em lugares e formando sociedades, certo? Os principais povos são três, que são os latinos, os samitas e os etruscos, certo? Principalmente o povo etrusco, ele vai se estabelecer ao norte do Rio Tigre e desenvolver ali a agricultura, a criação de rebanho, o artesanato e o comércio marítimo. Então, por volta do século VII antes de Cristo, os etruscos formaram uma confederação de cidades-estados. O que seria essa confederação? A junção de várias cidades-estados. As cidades-estados são cidades que têm o seu próprio rei, a sua própria legislação e a sua própria religião. Ou seja, elas são cidades independentes e que possuem autonomia para decidir os rumos aí que elas querem tomar. Além disso, né, quando a gente fala de Roma, é muito importante destacar que os vestígios arqueológicos, né, eles indicam que por volta do século 8 antes de Cristo, formou-se então uma comunidade que no caso se chama Roma, né, que a gente tem a certeza que hoje seria Roma. Então ela vai se originar a partir da união de várias aldeias latinas, provavelmente com uma finalidade de defender dos povos sabinos, ou seja, naquele período a gente sabe que as guerras por território era muito comum. Então, era muito comum também os povos se juntarem para estabelecer força e criar forças e lutarem contra outros povos. Aqui nessa imagem, a gente vê a Península Itálica através de uma imagem de satélite, que aí é onde fica a Península Itálica, né? Desde aquele período até hoje. A gente também vê aqui a Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha.
a gente consegue observar que a Península Itálica é muito próxima à Europa e à África. Isso é muito importante para a gente entender algumas guerras que vão acontecer por território nessa região. Aqui nessa outra imagem, a gente vê um mapa da distribuição desses povos na Península Itálica. Então, nós temos aqui em verde os povos etruscos, os gregos em vermelho, os cartagineses em laranja, e um amarelo e um pouco mais claro a gente vê os povos itálicos. Todos esses povos são diferentes entre si, mas em alguns momentos eles se juntam para lutar contra outros povos. Isso era muito comum nessa época. Então, para a gente entender a divisão histórica de Roma, para que a gente consiga estudar Roma de maneira eficaz, é muito importante a gente dividir ela em 3 grandes períodos, que no caso são os períodos do regime político de cada momento. Então, a gente tem a monarquia, a república e o império. São 3 períodos da história de Roma totalmente diferentes entre si, mas que ajuda a gente a entender como que funcionava a organização social dessa civilização. Ao longo da história, a Roma vai crescendo e vai, no final, se tornar um grande império com muitas terras. Então, a partir dessas transformações da monarquia, da república e do império, ela vai se tornando cada vez maior e cada vez mais forte. Por isso que Roma é tão conhecida, então conhecida pela sua história, pelas guerras, pelos soldados e etc. Então, durante o período da monarquia, Roma ela vai crescer muito rápido, principalmente também por causa do comércio, tá? Esse crescimento ele foi acelerado quando os etruscos se espalharam pela planície do Lácio e se expandiram também a atividade comercial. Então, novamente, a gente vê que por causa do comércio, as civilizações elas vão se desenvolvendo e se ficando cada vez maiores. Nesse momento, a gente tem aqui nesse mapa mental a organização social de Roma. Então, é muito importante que a gente entenda que em Roma, cada pessoa ocupava o seu lugar e não havia mobilidade. Então, um patrício não se torna escravo. Então, a partir disso, essa mobilidade ela não ocorre. Então, cada um possui o seu lugar muito estabelecido, muito certo. Então, nesse primeiro lugar aí, no topo da pirâmide, a gente tem o rei. Nesse período da monarquia, certo? A gente vai ter um rei que vai ter toda a administração da cidade, vai estabelecer as guerras, vai administrar a justiça e vai também presidir os rituais religiosos. Então, ele vai ser o responsável aí também pela religião. Além disso, ele tem que ser escolhido pelo Senado, e o Senado ele é formado pelas famílias aristocratas. Ou seja, quem são os aristocratas? São famílias ricas que detêm muitas terras e muita riqueza. Então, essa família aí forma a aristocracia da civilização romana. Os patrícios, especificamente, eles vão ser os ricos proprietários de terra e de gado. Eles também vão fazer parte da aristocracia e, além disso, vão se considerar como os descendentes dos fundadores de Roma. Entre os patrícios e os plebeios, a gente tem os clientes. Os patrícios e os plebeus podem se tornar clientes porque eles juravam fidelidade ao seu patrono. O patrono seria, então, o chefe de família, que geralmente ele vai ser um patrício, atribuindo-lhe também o prestígio social. Ou seja, esse patrício, que é o patrono, tem bastante prestígio social quando tem muitos clientes. A gente também tem os plebeus, que vão ser basicamente a classe trabalhadora, né? Então, vão ser aquelas pessoas que trabalham no comércio, no artesanato, na agricultura e na criação de rebanhos. Os plebeus, eles podem enriquecer, mas eles não podem participar da vida política. Ou seja, eles não fazem parte do Senado e nem são amigos próximos do rei. Eles não fazem parte da administração pública da cidade.
Então, por último, então, nós temos os escravos, que aqui eles vão ser escravos por dívida. Então, se uma pessoa fizesse um empréstimo e não pagasse, ela se tornaria escravo até pagar a sua dívida. Na República, né, já em um outro período da história romana, a gente vai ver muitas transformações aqui. Principalmente, a República ela vai ser importante porque até hoje nós temos República, né? Então, a República ela surge na civilização romana, mas a gente tem ela até hoje, claro que com muitas diferenças. E é essas diferenças que é importante a gente falar. Na República Romana, a república aqui em Roma significa uma coisa pública, né? O cuidado com a coisa pública, mas não significa que essa coisa pública é para todo mundo. Pelo contrário, essa política, né? Essa questão política em Roma é para uma minoria, que no caso seriam os patrícios, até mesmo os clientes e em poucos casos os plebeus, certo? Mas essa política, essa coisa pública, ela não pertence a todos que vivem na sociedade romana e mais para frente nesse Império Romano. Então, essa coisa pública, ela na verdade, ela é muito restrita a poucas pessoas, as pessoas que fazem parte dessa administração. Então, aqui na República, a gente tira o rei e coloca 2 cônsules. Esses 2 cônsules vão ser escolhidos principalmente pelo Senado e vão presidir a casa. O que seria essa casa? É a administração pública mesmo. Além disso, vão também comandar o exército. Então, esses 2 cônsules vão ser escolhidos pelo Senado e vão comandar também o exército. No Senado, a gente vai ter 2 coisas importantes, que são as assembleias e os magistrados. Nas assembleias, a gente vai ter 3 tipos importantes de assembleias, que são assembleias por cúrias, por centúrias e da plebe. As 3 são diferentes. Assembleias por cúrias vão ser cidadãos divididos pelo local de origem e de residência. Assembleias por centúrias vão ser cidadãos divididos de acordo com a riqueza e com a participação no exército. E a Assembleia da Plebe vai ser formada principalmente, o nome já diz, por plebeus, que não podiam se reeleger aos magistrados, mas que até podiam, na verdade, perdão, se eleger aos magistrados, mas não poderiam exercer cargos políticos. Principalmente, isso vai ser exclusivo aos patrícios. Lá nos magistrados, a gente vai ter os pretores, responsáveis, então, pela justiça, o edes, que cuidavam dos serviços públicos, abasteciam a cidade e a questão da segurança, os questores administravam um tesouro público, que no caso vai ser o dinheiro, né? O dinheiro público, principalmente vindo dos impostos da população, e os censores, que faziam a contagem da população, controlavam a conduta do cidadão e supervisionavam as despesas públicas. Todas as questões estão envolvidas dentro da República. A monarquia é totalmente diferente, né? Como a gente já viu no início da aula. Nessa questão da República, a gente vai começar a ver que a plebe, que os plebeus vão começar a reivindicar mais espaço na vida pública. Eles querem participar, porque alguns até chegaram a ficar ricos por causa dos seus trabalhos, mas mesmo os ricos, eles não poderiam participar da vida pública. Então, além de não participarem do Senado, os plebeus eles tinham pouco peso nas assembleias centuriais. Então, o voto, nesse momento, é censitário. O que significa ser um voto censitário? É um voto que a pessoa só pode votar quando ela tiver uma determinada renda. Estabelece, então, uma renda e só pode votar quem tem essa renda. Os patrícios e os clientes votavam primeiro, e aí, quando se atingia a maioria, a votação já encerrava, sem ouvir os plebeus.
Aqui nesse mapa mental, a gente vê um pouquinho como que se configurou essas revoltas da plebe. Então, a gente vai ter, primeiramente, o descontentamento com a situação de desigualdade. A gente vê que os plebeus não participavam do Senado, não tinham acesso às magistraturas, eram sempre convocados para a guerra, e caso eles não pagassem as dívidas, viravam escravos e também não poderiam se casar com os patrícios. A partir das rebeliões, a gente vai ver algumas conquistas aí, que a gente tem o tribuno da plebe, a lei das 12 tábuas, e essa vai ser a mais importante, o direito de se candidatar a um cargo de cônsul, fim da escravidão por dívida e os plebiscitos. Na tribuna da plebe, a gente vai ter que o magistrado eleito pelos plebeus pode representar os seus interesses. Ou seja, a gente já vê, então, a plebe se organizando e formando uma frente aí também nesse cenário político. Além disso, as leis da 12 Tábuas vai ser, então, o primeiro código escrito em Roma. Então, a gente vai ver o primeiro código de leis escrito em Roma e vai atender vários direitos reivindicados pelos plebeus. Então, os plebeus, através das suas reivindicações, vão conseguir muitas conquistas. Por fim, a gente estabelece, então, os plebiscitos, que são decisões tomadas pela plebe em suas assembleias, que vão ganhar força de lei para o povo, através dos plebiscitos. Até hoje, nós temos plebiscitos em muitas sociedades, inclusive aqui no Brasil. A gente termina, então, a nossa aula de hoje. Na nossa aula de sexta-feira, a gente continua com a expansão territorial e a crise na República, que é um outro tema já. E aí a gente vai conversando sobre Roma, que é uma sociedade interessantíssima. Eu espero vocês. Estudem, leiam o slide que eu vou deixar lá na plataforma e façam atividade. Até mais.